Agora sim, a gente segue adiante. Uma pesquisa realizada pela Futura Inteligência da empresa Apex Partners, a qual a Jovem Pan News teve acesso com exclusividade, aponta que o governador Ratinho Júnior do PSD aparece como favorito na corrida pela presidência da República em vários cenários para as eleições do ano que vem. Essa pesquisa ouviu 800 pessoas com 16 anos ou mais em todo o Paraná entre os dias 14 de março e 1º de abril. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Na live você consegue acompanhar aí em detalhes os gráficos com os números dessa pesquisa. Foram simulados 6 cenários diferentes para o primeiro turno. Na disputa com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, Ratinho aparece em segundo lugar, com 26,8% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 39,9%. Em terceiro lugar está o presidente Lula, com 17,9%. Mas nas simulações em que o ex-presidente Bolsonaro não concorre, e eu lembro, ele segue inelegível, o governador Ratinho Júnior lidera em todos os cenários. Com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL concorrendo, portanto, à presidência, Ratinho tem 40,4% da preferência dos eleitores paranaenses, enquanto Michele tem 28%. O presidente Lula aparece em terceiro lugar com 19,1% das intenções de voto. Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece nessa disputa, Ratinho Júnior segue na liderança, com 46,8% dos votos. O presidente Lula aparece em segundo lugar com 19% e Tarcísio de Freitas com 16%. A pesquisa também simulou diferentes cenários sem a presença de Lula e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, na disputa. Se a campanha fosse contra Jair Bolsonaro, o ex-presidente ficaria com 39% dos votos dos paranaenses, enquanto Ratinho Júnior teria 35,1%, considerado, portanto, um empate técnico dentro da margem de erro, de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Geraldo Alckmin aparece na terceira colocação com 11,4% dos votos. Na simulação sem o ex-presidente Jair Bolsonaro e com a esposa dele no lugar, Ratinho Júnior teria 43,8% das intenções de voto, Michele Bolsonaro 28,1% e Geraldo Alckmin 10,5%. Quando a disputa envolve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, o governador Ratinho Júnior segue liderando aqui no Paraná com 53,4% das intenções de voto. Na sequência, aparece Tarcísio de Freitas com 17,9%, Geraldo Alckmin com 10,2% e Ronaldo Caiado com 1,8%. A pesquisa da Futura Inteligência, que a Jovem Pan teve acesso com exclusividade, também simulou possíveis cenários para o segundo turno. Entre Bolsonaro e Lula, o ex-presidente teria 56,4% dos votos dos paranaenses e Lula 27,3%. Se a disputa fosse entre Tarcísio de Freitas e Lula, o governador de São Paulo teria 48,6% e Lula 28,7%. Entre Ratinho Júnior e Lula, o governo ganharia com 67,6% dos votos, o governador, enquanto Lula teria 21%. O presidente também perderia num segundo turno aqui no Paraná contra Michele Bolsonaro, ela que aparece com 53,5% das intenções de voto, enquanto ele teria 29,7%. Contra Ronaldo Caiado, Lula teria 28,8% dos votos, enquanto o governador de Goiás teria 38,6%. Nas simulações de segundo turno, sem a presença do presidente Lula e com o vice-presidente Geraldo Alckmin no lugar, Jair Bolsonaro aparece com 54,7% dos votos e Alckmin com 28,5%. Na disputa com Tarcísio de Freitas, Alckmin tem 30,1% e Tarcísio 43,4% dos votos. A pesquisa também levantou a rejeição dos eleitores paranaenses aos possíveis presidenciáveis do ano que vem. O presidente Lula é o que tem a maior rejeição, sendo citado por 59,2% dos paranaenses. Em seguida está Jair Bolsonaro, com 33,1%,
O filho dele, Eduardo Bolsonaro, do PL, tem 23,5% de rejeição e Michele Bolsonaro, 23,1%. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem 21,7% de taxa de rejeição e, na sequência, estão o cantor Gustavo Lima, com 20,2%, e o governador do Ceará, Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, aliás, do PDT, com 19%. O influenciador Pablo Marçal, do PRTB, tem 17,9% de rejeição. Ronaldo Caiado tem 13,2% de rejeição entre os eleitores paranaenses. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, tem 10,3% e Tarcísio de Freitas, 10%. O governador Ratinho Júnior é o que tem o menor índice de rejeição, naturalmente, com 9,5%. O levantamento também mediu o grau de satisfação com o governo estadual. 78,8% dos eleitores paranaenses ouvidos na pesquisa aprovam a gestão do governador Ratinho Júnior, enquanto 15,9% desaprovam. 5,3% não responderam ou não souberam opinar. Na avaliação do governo do estado, 60,3% avaliam como ótimo, 28,9% como regular e 9,4% como ruim ou péssimo. A avaliação do governador Ratinho Júnior aponta que 63,7% avaliam como ótimo, 25,3% como regular e 9,5% como ruim ou péssimo. A pesquisa, passada com exclusividade para a Jovem Pan News, também levantou a percepção dos eleitores paranaenses sobre os poderes da República. Na avaliação da presidência, 58,8% dos eleitores disseram que seria ruim ou péssima, enquanto 21,2% disseram ser regular e apenas 19,9% avaliaram a gestão de Lula como ótima. A avaliação específica agora do presidente Lula demonstra aí um índice de insatisfação ainda maior. 60,4% dos paranaenses avaliam como ruim ou péssima. Outros 21,2% avaliam como ótima e para 18% essa avaliação do presidente é considerada regular. Na avaliação do Congresso Nacional, quase a metade, 49,1%, avaliam como ruim ou péssima, 33,9% como regular e apenas 12,9% como ótima. Já o Supremo Tribunal Federal foi avaliado como ruim ou péssimo para 50,6% dos entrevistados, como regular por 24,2% e como ótimo por 21,6% dos entrevistados. Em relação à aprovação do governo Lula, 66,3% dos entrevistados desaprovam o presidente Lula e 30,4% aprovam. 3,3% não souberam responder. Na avaliação da economia brasileira, a criação de empregos é o único tópico em que a avaliação negativa fica abaixo dos 50%. Para 46,3%, a criação de empregos no Brasil é ruim ou péssima, enquanto 22,8% acredita que é regular e 28,5% diz que é ótima. Em relação à inflação dos alimentos, 68% avaliam que a atuação do governo é ruim ou péssima, 16,2% que é regular e apenas 13,6% avaliam como ótima. Na avaliação da atual situação econômica do país, 60,2% dos eleitores paranaenses avaliam como ruim ou péssima, 27,8% como regular e 10,32% como ótima. Já em relação aos setores do governo federal, a educação é a área melhor avaliada, com 26,5% de avaliação ótima, 39,2% regular e 33% como ruim ou péssima. Na infraestrutura, 20,1% avaliam como ótima, 42,1% avaliam como regular e 35,2% como ruim ou péssima. Na saúde, a avaliação ruim ou péssima é de 46,5%, regular 34% e ótima apenas 18,6%. Na segurança pública, 44,4% dos eleitores paranaenses avaliam como ruim, 35,2% como regular
e 20,2% como ótima. Quando questionado sobre as prioridades que o presidente Lula deveria ter, 26,9% dos entrevistados afirmaram que deveria ser na saúde, 21,5% no combate à inflação, 17,6% na educação, 12,7% na agricultura, 8,9% na redução do desemprego, 7% na segurança pública, 2,6% não souberam ou então não quiseram responder e apenas 1,8% apontou o problema sendo as rodovias. A pesquisa também questionou os eleitores sobre a polarização política no país. 41,8% dos entrevistados disseram que o país está dividido e estão cansados disso, enquanto 28,9% afirmaram estar ao lado de Bolsonaro e 16,7% afirmaram apoiar Lula. 8,8% acredita que o país não está dividido. Em relação ao posicionamento político, 40,2% dizem que não se importam com isso, enquanto 38,5% se declararam de direita, 13% de esquerda e 4,6% de centro. Bom, vou começar aqui pelo fim, porque esse dado sobre o posicionamento político já explica para a gente boa parte dos resultados que a gente detalhou aqui dessa pesquisa, a qual a Jovem Pan News teve acesso com exclusividade, que é justamente a tendência do paranaense a ter um posicionamento mais à direita. 40,2% disseram que inclusive não se importam com essa questão do posicionamento político, mas 38,5% se declararam de direita, só 13% de esquerda, 4,6% de centro. Por quê? A gente precisa levar em consideração qual é a realidade, a característica do nosso estado, que é um estado conservador. E isso se demonstra historicamente quando a gente olha para o resultado das eleições presidenciais aqui no nosso estado. É uma pesquisa que faz um recorte, portanto é a opinião dos paranaenses. E sim, a notícia é boa para o governador Ratinho Júnior, mas também não foge do que era esperado, porque a própria pesquisa fez também a análise sobre a avaliação do governo. E mais de 78% dos paranaenses nessa pesquisa disseram que aprovam o governo de Ratinho Júnior. Outras pesquisas recentes já apontaram aí para essa boa avaliação de Ratinho Júnior. Tem aqui, inclusive, o detalhamento. 63,7% dos entrevistados nessa pesquisa avaliam Ratinho Júnior, a gestão dele à frente do governo do estado, como ótimo. 25,3% como regular, só 9,5% como ruim ou péssimo. Então é natural que, diante desse cenário, ele vença eventuais concorrentes, mesmo aqueles que são muito conhecidos nacionalmente, a exemplo de Jair Bolsonaro ou do atual presidente Lula. Mas o que também é importante destacar é que Jair Bolsonaro, apesar de aparecer nesses cenários de pesquisas eleitorais, ele segue inelegível. E isso independe, portanto, desse processo que se iniciou agora no Supremo Tribunal Federal em relação à trama golpista. Ele já estava inelegível e, portanto, não poderá concorrer às eleições de 2026. Mesmo assim, o Ratinho Júnior vai bem aqui no estado quando comparado com outros nomes. Vence de outros governadores que, assim como ele, têm pretensões de se tornar aí candidato à presidência da República. Mas, lá em Minas Gerais, Romeu Zema muito provavelmente venceria contra Ratinho Júnior. Mas, em São Paulo, muito provavelmente o Tarcísio venceria de Ratinho Júnior. Então, é um recorte muito específico que demonstra, na verdade, qual é a percepção dos paranaenses. E não tem nada de novo no cenário. É um eleitorado majoritariamente conservador, de direita, é um eleitorado que também, em uma boa parcela, é bolsonarista, mas diante desse cenário em que Bolsonaro não pode concorrer às eleições e da alta aprovação que faz da gestão de Ratinho Júnior, tende então a votar em Ratinho para a presidência da República. Se a pré-candidatura de Ratinho for oficializada e ele de fato concorrer às eleições em 2026, o desafio vai ser justamente furar essa bolha. Conseguir esses resultados que são muito positivos dentro do estado para além das divisas do Paraná.
Como que o Ratinho vai conseguir, então, ter essa adesão e chegar aos demais estados? É essa a pergunta. E qual que é a análise que, por exemplo, em torno de Bolsonaro, que pode ser o grande padrinho, essa reunião hoje lá no Palácio Iguaçu, sem dúvidas, teve, entre outros assuntos, essa possível candidatura de Ratinho como uma das pautas, é justamente que, como sendo filho de um grande comunicador, ele pode ter mais chances que os demais governadores que estão nessa disputa em conseguir romper essa bolha do próprio estado. Eu lembro aqui que o Ronaldo Caiado, que daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, lançou hoje a pré-candidatura à presidência da República lá na Bahia. Ele também é muito bem avaliado dentro do estado. Inclusive, se a gente pegar todos os governadores do Brasil, o Ronaldo Caiado é o melhor avaliado internamente dentro do próprio estado. Na sequência, vem o Ratinho Júnior. Mas o Ronaldo Caiado, na própria fala do Bolsonaro, numa entrevista recente, tem essa dificuldade de romper essa bolha. É o caso do Romeu Zema e do Tarcísio menos, justamente porque ele está à frente da maior economia do nosso país, do estado de São Paulo, tem muita visibilidade na mídia e antes de se tornar governador de São Paulo, ele também foi ministro do governo, com bastante destaque e espaço na mídia. Como é que vai fazer esse caminho, né? Como é que vai se dar as estratégias a partir daqui? É justamente isso que eles estão discutindo. A pesquisa ela serve para medir essa febre, para entender qual que é o comportamento do eleitor, nesse caso paranaense, mas a gente já teve também o nome do Ratinho cotado em pesquisas nacionais que demonstram aí a possibilidade de governadores que estão se colocando à disposição para disputar as eleições do ano que vem, frente a, por exemplo, o nome de Lula ou até mesmo de alguém da família Bolsonaro. Tudo isso a gente vai ver a partir de agora nesse desenrolar, né? Elas vão seguir de base para a tomada de decisões, mas a costura política é o mais importante, considerando que a gente ainda tem tempo. Daqui 1 ano, exatamente, é que os governadores que de fato pretendem se tornar candidatos vão fazer essa desincompatibilização e vão poder se lançar de fato numa campanha eleitoral por todo o país. E as eleições são só em 2026. Para nós está muito distante, para eles essas pesquisas e essas costuras políticas têm que ser feitas já a partir de agora, para que eles possam de fato construir as condições dessas candidaturas.